Top 10 autores cristãos contemporâneos. Antes da gente começar, eu quero lembrar você a deixar o seu like e o seu comentário. E se você gostar do conteúdo, faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube. Antes de começar também é importante lembrar que essa lista não é tão rígida, ela não vai do pior ao melhor ou do melhor ao pior. São apenas 10 autores cristãos que nós consideramos importantes e que achamos que você deveria ler. Então, bora pro primeiro. Número 10, C.S. Lewis. Lewis foi formado em Letras e Literatura pela Universidade de Oxford. Ele também lecionou em Oxford e foi professor de literatura medieval em Cambridge. Entre as obras mais famosas do C.S. Lewis, como é conhecido, estão as Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples e O Peso da Glória. As Crônicas de Nárnia caracterizam-se por ser uma literatura infantil, ou melhor, direcionada para o público infantil, mas que também pode ser muito bebida e de fato é pelos adultos e mais velhos, né? Então essas seriam 3 das obras mais conhecidas assim do C.S. Lewis. E em nono lugar temos o R.C. Sproul. R.C. Sproul foi um teólogo de tradição reformada calvinista, tinha um PhD em teologia, mas não obstante ser calvinista reformado, ele não era pressuposicionalista, antes defendia a apologética clássica. E tem isso aí como uma de suas peculiaridades. Dentre as suas obras, a gente pode citar bem famoso o livro Somos Todos Teólogos, o livro também de introdução apologética, chamado Defendendo Sua Fé, e Filosofia para Iniciantes, que é um livro que fala mais de história da filosofia, citando os principais autores. Em oitavo lugar, John Walton. Walton é um estudioso do Antigo Testamento e professor em Wheaton College. Ele é especializado em Antigo Oriente Próximo e no seu papel na interpretação do Antigo Testamento. 3 obras que podemos citar de John Walton seria The Lost World of Genesis 1, O Mundo Perdido do Dilúvio e O Mundo Perdido de Adão e Eva. Em sétimo lugar, nós temos Norman Geisler. Norman Geisler tinha um PhD em filosofia, era um teólogo sistemático americano, tem mais de 90 livros dos quais ele é autor, coautor ou editor, e é conhecido, pelo menos por mim, pelo menos eu considero, por sua prolixidade, né? Ele trata de diversos assuntos distintos, e é uma enciclopédia, né? Porque ele faleceu recentemente. Então ele lida com o catolicismo romano, com a soteriologia, calvinismo, inerrância bíblica, entre outros temas. É de fato bem abrangente, suas obras são bem abrangentes. Dentre essas obras, a gente tem a sua enciclopédia de apologética, tem também o famoso livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, onde ele foi coautor com o Frank Turek, e a sua teologia sistemática. Em sexto lugar, temos J.P. Moreland. Moreland é especialista em metafísica, filosofia da mente e filosofia cristã, além de ser professor de filosofia da Biola University. Algumas das obras que podemos citar do Moreland são Filosofia Concisa, que é um livro de introdução à filosofia, O Triângulo do Reino e A Racionalidade da Fé. Todavia, entretanto, vale uma menção honrosa aqui para o Filosofia e Cosmovisão Cristã, o qual a gente só não vai citar como livro dele, porque ele fez em coautoria com William Lane Craig, mas é um livro super recomendado para todos. Em quinto lugar, temos o Lee Strobel. Strobel, ele foi jornalista durante um bom tempo da sua vida, e após a conversão de sua esposa ao cristianismo, ele buscou demonstrar através de investigações, de pesquisas, que o cristianismo era falso, sobretudo a ressurreição de Jesus Cristo. Todavia, durante essas pesquisas e entrevistas com alguns nomes, alguns estudiosos da área, Strobel, ao contrário, se converteu ao cristianismo, atestando a confiabilidade histórica da ressurreição de Jesus Cristo. E, após sua conversão, ele tornou-se pastor e apologista cristão. Há inclusive um filme dele que se chama Em Defesa de Cristo. Não só filme, mas Em Defesa de Cristo também é um documentário e um livro. E além desse, ele escreveu Em Defesa da Fé,
e Em Defesa da Graça. Em quarto lugar, temos John Lennox. John Lennox é um matemático irlandês, da aula de matemática e filosofia da ciência em Oxford. Foi aluno do C.S. Lewis e também tem doutorado em filosofia. Dentre as suas obras, nós temos uma que se chama Cristianismo, o ópio do povo. Além disso, temos também Seven Days That Divide the World, que é uma obra sobre criacionismo. E, bem famoso aqui no Brasil, nós temos o Porquê a Ciência Não Consegue Enterrar Deus. Em terceiro lugar, nós temos Timothy Keller, ou Tim Keller, que é um pastor e teólogo americano, além de ser um apologista cristão. Ele escreveu vários livros que foram best-sellers do New York Times. E, atualmente, ele é um pastor ordenado da Presbyterian Church in America. 3 de suas obras são Deus Pródigo, Fé na Era do Ceticismo e Deuses Falsos. Em segundo lugar, D.A. Carson. Carson é professor de Novo Testamento, bem como cofundador do The Gospel Coalition. Além disso, já escreveu sobre vários assuntos, tais como hermenêutica, grego do Novo Testamento, teologia bíblica e etc. Ele é autor de vários livros, dentre eles A Intolerância da Tolerância, que é uma crítica ao novo conceito de tolerância da pós-modernidade. Falando também sobre isso, ele fala sobre a evangelização de uma era pós-moderna no livro A Verdade. E, de uma perspectiva mais teológica, ele escreve o livro Soberania Divina e Responsabilidade Humana. Além disso, ele é autor de vários comentários mais acadêmicos da Bíblia, como o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João. E antes do nosso primeiro lugar, eu queria lembrar vocês de dar o like, comentar o que você achou da lista e, se gostou do nosso conteúdo, se inscreve no canal e dá uma olhada nos nossos outros vídeos. E também gostaria de fazer algumas menções honrosas que não entraram na lista, mas foram considerados. Uma dessas menções honrosas é o Jonas Madureira, pastor brasileiro, autor do livro Inteligência Humilhada. Também o N.T. Wright, autor do livro A Ressurreição do Filho de Deus, que é uma defesa histórica da ressurreição de Jesus. O famoso Tolkien, que foi o responsável pela evangelização do C.S. Lewis e escreveu o livro famoso Senhor dos Anéis. E também o Frank Turek, que foi coautor do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, junto com Norman Geisler. Lembrando também que contemporâneo não significa autor vivo, ok? Então vamos para o primeiro lugar. E em primeiro lugar nós temos William Lane Craig, que é um filósofo analítico americano e um teólogo cristão, autor de mais de 40 livros com os mais variados temas, como o argumento cosmológico Kalam, que é a sua principal contribuição na filosofia e na teologia natural, e livros sobre a historicidade da ressurreição de Jesus. Craig tem doutorado em filosofia e em teologia. Ele é especialista não só em filosofia da religião, como também em filosofia do tempo, e ele é considerado por muitos como o maior apologista cristão da atualidade. Dentre as suas obras, temos O Em Guarda, que é uma obra introdutória, destinada para o grande público, sobre apologética. Ademais, temos o Apologética Contemporânea, que também é uma obra apologética, mas já não tão introdutória, assim, um nível mediano. E The Kalam Cosmological Argument, que é o livro no qual ele vai desenvolver o argumento cosmológico Kalam, que, como o Felipe disse, é a sua maior contribuição na teologia natural.